a importância do ambiente escolar para a relação dos pares. Diversos estudos têm abordado a influência dos grupos sociais no ambiente escolar e contribuindo para o entendimento de que a escola é um dos principais locais de contatos com os pares. De acordo com uma pesquisa iniciada em 1982 em Portugal, chamada HBSC, que se repete de 4 em 4 anos em cerca de 44 países, atualmente com o auxílio da Organização Mundial da Saúde, a escola não é somente um ambiente de regramento e aprendizagem, mas sim o principal lugar de onde os jovens desenvolvem suas relações interpessoais e autoconhecimento, onde são ensinados e aprendidas as regras para a convivência social, padrões comportamentais, e é também capaz de unir uma diversidade enorme de realidades, fazendo com que os jovens aprendam a respeitar e conviver com cada tipo de pessoa. É onde os adolescentes recebem uma segunda fonte de acolhimento e orientação, além da parental, que nesse caso é o papel dos professores. Desenvolvimento das relações de amizade, benefícios e malefícios. Hoje se sabe que a qualidade das amizades escolhidas por uma pessoa está diretamente relacionada com o autoconceito que ela tem. Autoconceito pode ser definido como o conjunto de imagens e percepções que um indivíduo tem acerca de si mesmo, abrangendo todas as suas crenças sobre o que ele pode ou não fazer, conquistar e ser, inclusive sua opinião sobre o que os outros pensam sobre ele. O nível desse autoconceito define seu bem-estar interno, que é o que determina o quanto de bem-estar que ele irá procurar externamente. Logo, isso se reflete em todas as suas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Nas amizades, quanto maior for a autoestima, autonomia e autorregulação emocional do adolescente, maior as chances de ele cultivar laços que contenham reciprocidade, respeito, honestidade, suporte emocional e confiança. Do contrário, se o autoconceito do jovem for baixo, normalmente ele terá a tendência de procurar instintivamente amizades que reforcem seu baixo nível de bem-estar interno. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos com um grupo de 338 adultos jovens para medir a influência das relações de família e amizade no bem-estar e na redução de estresse. Os resultados revelaram que, ainda que ambos os grupos tenham ajudado muito nesses dois fatores, as amizades foram ainda mais decisivas no que diz respeito aos níveis de bem-estar e redução de estresse dos mesmos, evidenciando a grande relevância que os grupos de amizade têm nessa fase da vida. Além de promover um maior nível de satisfação, as amizades contribuem inclusive para uma maior exploração e aquisição de competências, possuindo também um papel protetor. Por meio da inserção em grupos, apoio emocional e em momentos difíceis e trocas de afeto, as sensações de acolhimento e de autovalorização são altamente estimuladas, ajudando na superação de obstáculos e tornando a transição para o mundo adulto bem mais acessível e descomplicada. As relações sociais possuem influência direta nas necessidades emocionais e físicas do adolescente. Com este foco centrado nas amizades, quando há conflitos e situações estressantes dentro do ciclo social em que ele convive, isso pode gerar alguns sintomas depressivos. Caso estes sintomas eles se mantenham de forma frequente e recorrente, sejam negligenciados por seus amigos irresponsáveis, há um risco grande de comprometer seu desenvolvimento psicossocial. As amizades possuem uma influência direta, bastante significativa no que diz respeito às tomadas de decisões. Nesta fase da adolescência, está muito relacionada a fazer parte de um grupo social, a ser aceito, o que pode vir a desencadear comportamentos inadequados ou de riscos para os mesmos. A influência dos pares no caminho das drogas ilícitas. Nem sempre os adolescentes fazem boas escolhas quando se trata de pares. Em alguns grupos, o amigo com mais afinidade é aquele que se destaca por ser desordeiro ou agressivo. Em busca disso, alguns adolescentes começam a quebrar as regras sociais com o intuito de se destacar entre o grupo, e então o uso de álcool ou drogas ilícitas entra em questão. Alguns estudos apontam fatores socioeconômicos e também de estabilidade familiar como um grande agravante sobre o uso de drogas na adolescência. Mas o maior e mais presente gatilho são as amizades e a pressão imposta pelo grupo social de amigos,
onde um único indivíduo é capaz de influenciar vários outros. A persuasão dos pares é uma questão complexa devido à grande variedade de contextos que envolvem amizade e redes sociais. A literatura apresenta duas teorias para explicar a influência dos pares no uso de substâncias entre adolescentes: influência social e seleção social. A teoria da influência social afirma que os pares com desvio de conduta influenciam direta e indiretamente o uso de drogas ilícitas e outros comportamentos de risco durante a adolescência, por meio da pressão, modelagem e reforço comportamental. A teoria da seleção social afirma que os adolescentes procuram amigos desviantes com base em tendências transviadas pré-existentes. No entanto, os grupos de amizade de adolescentes são frequentemente heterogêneos e, portanto, envolvem exposição a influências positivas e negativas. Diferença nas relações sociais entre os gêneros com seus pares. Num experimento realizado por Renato Gomes Carvalho e seus companheiros, foram criadas duas hipóteses através de literaturas anteriores a respeito das diferenças nas relações sociais entre os sexos. A primeira hipótese é que a qualidade nas relações femininas é melhor do que as relações masculinas, visto que as meninas costumam ser mais comunicativas e empáticas, enquanto os meninos são mais brutos. Se houvesse assim, então, a existência de um conflito, é mais provável que os meninos partam para uma postura mais agressiva, consequentemente enfraquecendo suas amizades. A segunda hipótese é de que os meninos costumam apresentar uma melhor autoestima e competências atléticas mais desenvolvidas que as meninas, visto que eles costumam se relacionar praticando esportes, enquanto o passatempo dos pares femininos seriam atividades mais comunicativas. Participaram um total de 65 estudantes entre 12 e 16 anos. Entre eles, 41 eram do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Ao decorrer do experimento, foi concluído que, em relação à primeira hipótese, os resultados se mostraram contrários aos estudos anteriores, já que não ocorreu uma diferença significativa na qualidade de amizade feminina e masculina. É citado que o motivo da distinção do resultado obtido e das pesquisas usadas como base pode ser pelo valor desigual de gênero dos participantes ou por suas idades, sendo eles jovens demais para começarem uma distinção significativa de comportamento entre os gêneros. Mas é interessante a gente usar esse exemplo como uma forma de comprovar que, mesmo que haja um estudo generalizando o comportamento humano em suas fases, a gente não pode ver isso como regra, já que há diversas variantes que podem alterar esses resultados. Os resultados obtidos no estudo puderam confirmar a segunda hipótese, mostrando uma variação moderada entre os gêneros, onde os meninos demonstraram uma autoestima e competências esportivas melhores que as meninas. Este resultado pode se dar pela maior insegurança, descontentamento físico e atribuição maior do valor em relação à aparência física que as meninas costumam demonstrar. Relações amorosas na adolescência. Bowlby defende que desde que nascemos temos a predisposição para procurar a vinculação com os mais próximos, sendo a relação parental a forma primordial dessa vinculação. Sendo assim, devemos ter em mente que o tipo de experiência que o adolescente teve com seus pais nesse processo pode afetar a forma como o mesmo se relaciona com os outros. Isso inclui amigos e pessoas de interesse amoroso. Isso acontece porque a experiência que tem com a primeira vinculação se torna um modelo interno para suas futuras relações. Os adolescentes que têm uma vinculação mais segura com os pais se mostram mais capazes de desenvolver relacionamentos saudáveis, e os adolescentes com vinculação mais insegura tendem a sentir mais dificuldade na interação e na vinculação amorosa, assim como amizades. Eles não conseguem resolver conflitos de forma satisfatória. Relação sexual entre os pares. Na sociedade que vivemos hoje, o adolescente tem obtido um lado mais permissivo em relação à sua sexualidade, ou seja, mais tolerante, porém não tem obtido o apoio adequado com informações necessárias dos pais
professores e profissionais da saúde, o que tem feito que eles tenham comportamentos arriscados em relação à sua sexualidade. A relação dos pais e filhos é importante no processo de desenvolvimento, porém, o grupo de pares é a maior fonte de informação sobre a sexualidade que o adolescente vai ter.